gente, muito boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar nessa quarta-feira de clássico pelo Campeonato Brasileiro. É Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Jogo ao vivo na Globo, depois da novela, depois de Vale Tudo. Vamos começar a esquentar muito esse jogão. Já já a gente vai com as informações ao vivo da Arena, da Toca da Raposa. Mas antes eu queria falar de um duelo de artilheiros. Hulk é ídolo incontestável dos atleticanos. Caio Jorge ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E os dois estão tentando reencontrar os caminhos para o gol. O artilheiro nato, que popularizou uma letrinha às vezes até esquecida no alfabeto. Faz o K. Caio Jorge é o maior artilheiro que tem no futebol brasileiro. Um ídolo de conquistas inesquecíveis, mas com a popularidade em xeque. Sinto muito, o Hulk pra mim é um dos melhores, mas se demole, deixar a desejar, vai perder a vaga. Os artilheiros de Atlético e Cruzeiro em 2025 frente a frente em um novo clássico no Brasileirão e em momentos completamente opostos na temporada. É o cara mais abençoado do Brasil no momento, porque a bola bate nele, ele não precisa de muito, né? A bola bate nele e entra. Contra o Fluminense, ele estava assim, absolutamente irritado, porque as coisas não aconteciam para ele, para o Galo. Mesmo no comando da artilharia do Atlético em 2025, Hulk vive a pior fase com a camisa do Galo. Já são 8 jogos sem marcar no Brasileirão. O último gol foi na derrota para o Palmeiras, no dia 20 de julho. O pé esquerdo deste impressionante jogador de futebol! A titularidade, antes inquestionável, já não é mais absoluta. E ele tá chegando já a 40 anos e é um cara que usa muito da força, da explosão. Por mais que tenha nome de super-herói, ele não é um super-herói. O Hulk vai ter que descansar de vez em quando para poder render mais no jogo seguinte, para poder ter mais minutos em jogos mais importantes. Do outro lado, Caio Jorge também é o artilheiro do clube que defende no ano. São 20 gols. O atacante do Cruzeiro é quem mais balançou as redes no Brasileirão. Recentemente convocado para a seleção brasileira, Caio é peça fundamental da campanha do time do técnico Leonardo Jardim. Quando o coletivo está bem, as individualidades acabam por aparecer. O Caio é um avançado, vive de golos. Em termos estratégicos, foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo. No momento, no Brasileirão, Caio Jorge vive um pequeno jejum, é verdade. São 5 partidas sem balançar as redes. O último gol foi contra o Internacional no dia 23 de agosto. De lá para cá, o atacante marcou 3 gols pela Copa do Brasil. Todos eles em cima do rival. Mas do lado dos donos da casa, Hulk tem números contra o rival que podem inspirar o atacante a buscar uma retomada por gols no Brasileirão. O Cruzeiro é a maior vítima da carreira de Hulk no Brasil. São 9 gols marcados em 15 duelos. Creo que Atlético extraña mucho los goles de Hulk. Eu creio que o Atlético sente muita falta dos gols do Hulk. Hulk está treinando muitíssimo para recuperar seu nível habitual. E nós precisamos dele. E nós não necessitamos. A torcida do Galo precisa daquele ídolo, protagonista em decisões. E a torcida do Cruzeiro confia no artilheiro da letra usada tantas vezes em comemorações da temporada. Daqui a pouco também tem o duelo dos técnicos, Leonardo Jardim contra São Paulo. E vamos girar nossa reportagem ao vivo. Giovana Pires está na Arena MRV, Rodrigo Rocha na Toca da Raposa. Deixa eu ver o Uniduni. Vamos começar com o mandante. Giovana Pires, daqui a pouco a gente chama o Rodrigo, porque São Paulo, como sempre, muito mistério, né? A gente vai falar das escalações, mas eu quero saber se vai estar muito público. A arena lotada para hoje à noite. Giovana, boa tarde. Expectativa de 35 mil torcedores, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Nesse momento, até, tem alguns torcedores do Galo aqui na Arena preparando essa festa para logo mais. Vai ter bandeirão, vai ter também algumas faixas. Uma festa muito bonita sendo preparada pelos torcedores para o último clássico do ano. Merece, a gente vai precisar aproveitar. Sobre o time, o técnico Jorge Sampaoli tem 10 desfalques para a partida de hoje, para esse clássico contra o Cruzeiro. Entre os jogadores que estão no departamento médico, atletas que
vão cumprir suspensão e também aqueles que estavam com as seleções nessa data FIFA e não conseguem voltar a tempo para a partida. O principal problema é no setor defensivo e a principal dúvida é em relação ao zagueiro Ivan Román. A gente vem falando aqui nos últimos dias sobre o jogador que estava com a seleção chilena na semana passada quando sofreu uma fratura na mão durante uma partida. A recomendação até do Chile é de que ele fizesse uma cirurgia. Essa cirurgia ainda não foi feita e por isso a gente tem a expectativa de que ele vá para a partida de hoje como titular, usando uma proteção na mão, justamente porque o Atlético está precisando de zagueiro para esse jogo, está realmente com problemas no setor defensivo. O Galo vai em busca de mais uma vitória seguida aqui na Arena e essas foram as informações do Galo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir um duelo entre os treinadores de Atlético e Cruzeiro. Carequinha de Jorge, São Paulo tá até saindo fumaça, porque ao todo no Galo são 9 desfalques. Igor Gomes e Vitor Hugo estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. Na seleção, tava Júnior Alonso e Alan Franco, não vão participar dessa partida. No DM tem uma galera, Lianco e outros. Como é que o Sampaoli vai montar esse campinho para hoje à noite? Provavelmente com 3 zagueiros. Everson no gol, Saravia, Juan Tressoldi e Ivan Román, que tá com a fratura na mão direita. Se ele não jogar, joga o Vitão, zagueiro da base, fazendo sua estreia pelo profissional, ele tem 17 anos. Meio de campo com o Fausto Vera, Gabriel Menino, Guilherme Arana e Scarpa nas pontas, Bernard, Rony e Dudu. Esse provável Atlético. Agora, o que passa na cabeça de Leonardo Jardim? As notícias são melhores. William, Romero e Caio Jorge voltam de suspensão. Fabrício Bruno estava com a seleção, também está de fora para essa partida. Jonathan Jesus entra no lugar do Fabrício Bruno e o resto do time já é bem conhecido. Cássio, William, Vidalba, Kaique Bruno, meio de campo com Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Christian, Wanderson. Se o Wanderson não jogar, ele tá com uma lombalgia, pode jogar o Arroio. Caio Jorge comandando o ataque. Vamos pra Toca da Raposa com o Rodrigo Rocha, porque o clássico é no dia do chefe, aniversário do Pedrinho. 70 anos, o pessoal vai dar um sanguinho a mais, né, Rodrigo? Boa tarde, quais são as informações daí? Tem que ter bolo de aniversário hoje, né, Maurício? Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Pedro Lourenço, quando adquiriu a SAF do Cruzeiro, falou que era um presente para ele, de 70 anos. Chegou a data finalmente e logo num dia de clássico, né? Tô aqui, ó, olha que visão privilegiada do campo da Toca da Raposa 2, a gente acompanhando a preparação do Cruzeiro. O time tá concentrado aqui desde ontem, fez uma ativação agora pela manhã, uns exercícios mais leves, né? Como tem sido praxe em dias quando os jogos são mais à noite. Às 7h05 da noite, a delegação sai daqui para a Arena para enfrentar o Atlético nesse clássico de hoje. Foram 10 dias de preparação, desde aquele empate contra o Sport 1-1 no Mineirão. Nesse meio tempo foram 3 dias de folga, até por causa da data FIFA, mas desde sábado que o time vem trabalhando de forma intensa para esse jogo de hoje. Não vence há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro contra Vasco, Flamengo e Sport, precisando voltar a vencer para continuar nessa caça aí ao Palmeiras e ao Flamengo, nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Você mostrou muito bem no campinho do Jardim, né, que o William, Romero e Caio Jorge estão voltando de suspensão, reforços importantes, mas o Fabrício Bruno de fato está de volta. O Wanderson deve começar como titular. Será, Maurício? Vamos ver mais tarde. Vamos ver, Rodrigo. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Pro Cruzeirense tem notícia boa, né? O retrospecto na Arena é muito positivo pro time do Cruzeiro. São 5 partidas na Arena MRV, com 3 vitórias pro Cruzeiro, apenas 1 vitória pro Galo e 1 empate. Como é que será que vai ser essa história hoje à noite? Hoje é dia de Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, e temos outros clássicos pelo Brasil. No Rio de Janeiro, Botafogo contra o Flamengo. Em São Paulo, tem Santos e Corinthians. E também teremos Bavi ao vivo no Sport TV Vitória e Bahia, além, claro, do nosso clássico ao vivo na Globo, você já tá sabendo. Vamos voltar a falar do clássico? Pega o seu celular, prepara para tirar foto, print, porque eu vou te mostrar os palpites do nosso elenco. Foram 8 votantes. O Gato Mestre foi o único que ficou em cima do muro, colocou empate. Agora, Alex Escobar, Lofredo, Felipe Diniz, Jéssica Sescon, Joana de Assis e o Thiago Minha Joia, todos apostaram no Cruzeiro, com exceção de Fred Bruno, que apostou no Atlético. Pode tirar print, depois a gente conversa. E você, acha que quem vai ganhar o clássico de hoje à noite? Hashtag GE Minas, manda lá que eu quero saber a sua opinião. Carecas poderosos, heróis ou vilões? Prontos para mais um duelo. Para trazer mais uma pitada de magia para o clássico de hoje, o Globo Esporte propôs uma missão para o desenhista Will Rios.
criar versões fictícias para os técnicos de Atlético e Cruzeiro, inspiradas em histórias em quadrinhos. E aí, Will, curtiu o desafio? Curti, e é um grande desafio fazer a adaptação dessa rivalidade e também da personalidade e humanidade desses técnicos através da arte de quadrinhos. Os desenhos foram elaborados com base nos perfis e características dos treinadores. O argentino Jorge Sampaoli, do Atlético, tem uma frase que o define: Pasión por el balón, que em português quer dizer paixão pela bola. A partir dessa ideia, foi criado o Senhor Balón, um guerreiro obcecado por atacar e controlar os adversários. A gente pensa naquela pessoa intensa, que como ele já tem essa característica, a gente supervaloriza essas características na arte. Me sinto um protagonista da bola. Já o português Leonardo Jardim, do Cruzeiro, ganhou fama por montar times competitivos, encontrando a melhor versão dos jogadores. Foi daí que surgiu o Alquimista Azul, temido por sua capacidade de surpreender, um estrategista perspicaz. Que ele é um cara muito trabalhador, muito metódico. Ele trabalha em pequenos passos para ir se desenvolvendo. Todos os dias dou o meu melhor em prol daquilo que é o meu trabalho. Hoje, esses personagens destemidos vão se enfrentar pela segunda vez. Na primeira, o Alquimista Azul venceu 2-0 no Mineirão pela Copa do Brasil. O Cruzeiro se classificou para as semifinais. Eu ando no futebol por emoções e os nossos adeptos ficarem extremamente felizes, com muita felicidade que esta vitória. Agora é pelo Brasileirão. O Senhor Balón está com sede de vingança. O que está por vir será cada vez mais difícil. Precisamos ser mais organizados. O que o preocupa? Os desfalques. O exército do Senhor Balón está cheio de baixas. Vamos ter que encontrar soluções diante de dificuldades. O Alquimista Azul busca fórmulas para voltar a vencer. O Cruzeiro somou apenas 2 dos últimos 9 pontos disputados no Brasileirão. Vai ser mais um duelo épico entre os carecas. Senhor Balón versus Alquimista Azul. Eu te arrepiei, gente. O Will Rios é brabo demais, cara. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que precisa de uma campanha quase perfeita para continuar sonhando com o título brasileiro. Você sabe hoje a diferença do Cruzeiro pro primeiro colocado, o Palmeiras, é de 6 pontos em vantagem pro Verdão. Com um detalhe importante, o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Palmeiras e um jogo a mais do que o Flamengo, que tem 3 pontos a mais do que o Cruzeiro. Então só para você entender a classificação, Palmeiras 58 pontos e 26 jogos. Flamengo 55 pontos e 26 jogos. Cruzeiro 52 pontos e 27 jogos. Para que a Raposa se sagre campeã, há necessidade de uma campanha próxima da perfeição, com 85% de aproveitamento dos pontos ou 9 vitórias e 2 empates nos 11 jogos que ainda restam. Dessa maneira, o Cruzeiro chegaria a 81 pontos e, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, com essa pontuação teria 99% de chances de título. Só para lembrar que ainda nesse mês de outubro há 2 grandes pedreiras. A primeira delas nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, e no intervalo entre os jogos do Palmeiras na Libertadores, confronto entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que a Raposa pretende aumentar o salário de Caio Jorge. O vínculo longo somente em 2029, mas diante da ótima temporada do centroavante de 23 anos de idade, o Cruzeiro pretende fazer um novo contrato prorrogando o vínculo, aumentando a multa e dando também um belo reajuste salarial. Caio Jorge ganha hoje R$1 milhão por mês. Salário bom, mas não compatível com a importância que ele ganhou dentro do próprio Cruzeiro. Vale a lembrança de que o Gabigol, que é seu reserva, ganha 2.400.000 mensais. Temporada do Caio Jorge de 36 jogos, 20 gols e 6 assistências. São 15 gols no Campeonato Brasileiro e outros 5 gols na Copa do Brasil. E essa procura do Cruzeiro por um reajuste para o Caio Jorge também pode ter a ver com o interesse do Zenit, da Rússia. O time mais rico do país, da Rússia, tem demonstrado a intenção de apresentar proposta ao Caio Jorge. Ainda não há nada oficial,
Cruzeiro não pensa em vender o Caio Jorge na janela de janeiro, gostaria de ficar com o jogador pelo menos até metade do ano que vem, mas existe essa possibilidade de uma oferta. Só para completar, registrar que o Caio Jorge já havia sido comprado pelo Cruzeiro, ainda na era Alexandre Matos, por 7.200.000 euros. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.